Todos, boa noite a todas. Muito obrigado. Peço perdão, peço perdão pelo imprevisto aqui na técnica, mas agora estamos de volta para ficar. Tem um atraso de 9 minutos, mas eu acho que agora vai dar para funcionar direitinho. Gostaria que alguém dissesse como é que está a live aí, está boa a imagem, está tudo direitinho. Queria agradecer, queria cumprimentar todos que estão aqui. Alessandra, está prestando aí? Me responde só se está bom o som. Saiu o som, está prestando? Está tudo ok? A imagem. Então, vamos lá. Vamos seguir a viagem. Vamos tentar novamente. Ok. E a imagem está boa? Ok. Eu queria agradecer a todos que estão entrando aqui. Queria pedir perdão por esses 10 minutos de atraso. Eu espero que aprendi agora como é que funciona para não acontecer mais isso. Na próxima live, terça-feira, não vai ocorrer mais isso não. Eu queria dizer daqui da minha satisfação de estar aqui conversando com vocês, de ser um vereador, de estar vereador até 31 de dezembro, representando o povo de Iduaré. Eu imagino, eu penso que o que nós fizemos durante esses 3 anos e meio correspondeu ao que o povo esperava, os embates políticos, os embates de discussão com relação às leis, com relação aos projetos, com relação ao que tinha que ser votado na Câmara Municipal de Iduaré. Então eu agradeço a cada vereador que está lá, a cada vereador que representa o povo de Iduaré hoje, aos 8 vereadores que estão lá. Eu queria agradecer por estar fazendo parte desse grupo escolhido pela comunidade de Iduaré. E dizer ao povo de Iduaré que eu sou grato de estar morando lá há mais de 25 anos. A nossa luta pela construção do hospital, nossas lutas pela estrada de Iduaré, as nossas lutas com relação à melhoria da qualidade de vida do povo de Iduaré, isso sempre nos engrandeceu, isso sempre nos deixou muito felizes. E eu sou grato a todo o povo de Iduaré por causa disso. Como eu ia dizendo, hoje está com 7 dias da morte do meu tio João de Zeca. Ele morreu de Covid. Eu queria agradecer a ele por tudo que ele fez pela nossa família, por mim, por meus primos. Alugou um apartamento em Fortaleza para nós morarmos, estudarmos, e hoje cada um sei o que quis ser. Eu sou um médico porque eu quis ser, porque eu tive a oportunidade por meu tio e meu pai. Meu pai me ajudou muito também. Mas meus tios foram os que, meus tios João de Zeca e Raimundo Macedo, foram os enfrentantes, que tinham mais condições do que meu pai e me deram condição a mim, a meus irmãos e aos meus parentes, primos e tudo mais. Muitos de nós estamos no que estamos hoje, devemos a essas pessoas, João de Zeca e Raimundo Macedo. E eu sou muito grato a isso, eu gosto de ser grato às pessoas que fazem alguma coisa por mim. Eu sou muito grato, a gratidão faz parte de mim. Muito obrigado a meus tios. Eu queria agradecer aqui a presença de cada um de vocês que está aqui. Vou agradecer a Alessandra Soares, que até está me ajudando aqui, dizendo se está prestando ou não a imagem. Nelcione está aqui presente toda terça-feira. Obrigado, Nelcione. Eveline, minha filha, que está presente também, dizendo que está tudo ok agora o som. Janilda também, minha esposa, que está ouvindo. Almir Dias. Obrigado, Almir. Estou ouvindo muito bem. Obrigado, meu querido. Claudesson Souza. Tânia Macedo, que está lá na Paraíba, minha cunhada, esposa do meu irmão João Paulo, que está em Portugal estudando. Rosilene Costa, que está aniversariando hoje, eu queria parabenizá-la pelo seu aniversário. Jânio Jacques Macedo, meu irmão, que está lá no Ceará também, eu agradeço muito pela sua presença. Bem, pessoal, eu vou começar falando sobre Iduaré. A campanha política de Iduaré está muito assim, como em todo o país, por causa da pandemia, está muito mais de conversa pessoal, está sendo transmitido de boca a boca através do povo.
tem 3 candidatos, tem 3 pré-candidatos. Valdemir Carvalho, que é o prefeito, Nélio Araújo, que é o ex-prefeito de Idueré, e o Arimatea Macedo, que sou eu que vos falo, sou pré-candidato a prefeito em Idueré, pelo Partido dos Trabalhadores. Vamos afunilando, vamos ver o que é que dá daqui para o dia da convenção. Vamos conversando, certamente vamos nos encontrar, pré-candidatos, pessoas de Idueré, povo de Idueré, vereadores, ex-prefeitos. Então nós vamos conversando, vamos ver o que é que dá daqui para o dia da convenção. A Covid-19, o coronavírus em Idueré, está estável, apesar da gente estar muito preocupado com o movimento, a abertura de alguns setores da economia de Idueré, e o povo que não está, uma parte do povo que não está acreditando na doença, está andando sem máscara. Então, Idueré precisa se conscientizar que essa doença mata as pessoas, e já matou algumas pessoas da minha família e do meu círculo de amizade, E eu queria dizer um detalhe aqui importante, que tem alguns amigos, alguns companheiros, algumas pessoas da internet, que dizem bem assim, você só fala em morto. Eu vou fazer uma comparação, por exemplo, vamos comparar essa questão da pandemia com a Segunda Grande Guerra Mundial. Não se fala em nenhuma literatura histórica quantas pessoas escaparam, quantos ficaram vivos. Não se fala nisso. Se fala quantos morreram. Por que se fala quantos morreram? Porque o prejuízo da vida, meus amigos, é o pior prejuízo que existe. Cai uma bomba em Nova York, derruba um prédio, não morre ninguém, tudo bem, se constrói o prédio e acabou o seu problema. Mas derrubaram o World Trade Center em 11 de setembro de 2001, mais de 4.000 pessoas, quase 4.000 pessoas morreram, mas o que se lembra é as pessoas que morreram, não se lembra do prédio. Eu não me lembro do prédio mais. Inclusive já fizeram outro no lugar. Eu me lembro daqueles que padeceram, daqueles que sofreram a dor de desaparecer, e aqueles que sofreram a dor de ter um ente querido desaparecido num acidente daquele. É o que está acontecendo na pandemia. Todos nós vamos esquecer a pandemia daqui a uns dias. A pandemia de 2009 eu nem me lembro. Mas essa pandemia vai marcar todos nós, porque já morreram mais de 66 pessoas, 66.000 pessoas. E em Idueré, ainda bem, e é muito importante que isso ocorra, não morreu ninguém. Isso é muito importante mesmo. Eu queria falar, eu estava pensando nos meus botões hoje, e eu disse que da agora em diante, doravante, eu vou falar de algo que eu vejo na medicina, nas decisões que a gente toma, nos trabalhos que a gente faz, nas pesquisas que a gente faz diariamente, nas receitas que as pessoas pedem da gente, a gente esquece de orientar. E eu queria orientar sobre como tomar as medicações. O tema hoje é as medicações, como eu devo tomar. Bem, os trabalhos de pesquisa são feitos nas medicações e são descobertas as medicações, os remédios, quanto tempo que eles têm, de quanto em quanto tempo eles têm que ser tomados, se é de 24 em 24 horas, se é de 12 em 12 horas, se é de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, de 4 em 4 horas. E isso, meus amigos e minhas amigas, é de fundamental importância no tratamento médico. Quando o médico passa que você tem que tomar uma medicação 2 vezes ao dia, e se ele não colocar na receita, eu gosto de colocar, mas tem médico que não coloca. Eu boto ela 2 vezes ao dia, só para orientar e acabou-se. Mas eu gostaria de deixar bem claro que quando o médico diz assim, você é um hipertenso ou um diabético que toma losartana ou toma metformina 2 vezes ao dia, esse intervalo de 12 em 12 horas é de fundamental importância. Eu vou tomar losartana de 12 em 12 horas, 2 vezes ao dia. Então eu vou tomar 7 da manhã ou 7 da noite sempre. Se eu escolher esse horário, tem que ser sempre. Porque esse remédio ele é pesquisado e mostrado que ele de 12 em 12 horas, ele mantém a sua pressão normal naqueles intervalos. Se você tomar ele, não, é de manhã e tarde, como tem colega que fala.
Se você tomar ele 10 horas da manhã, você está tomando de manhã. E se você tomar 2 horas da tarde, está tomando à tarde. No entanto, de 10 para 2, só tem 4 horas de diferença. Você vai ficar o restante do dia sem medicação no seu sangue. E aí, a tendência é lá pela madrugada, lá pelas 2 horas da manhã, a sua pressão disparar. Porque você vai estar sem a losartana dentro do sangue, para lhe proteger do quadro hipertensivo. Se uma medicação é de 8 em 8 horas, você tem que dividir o dia em 8 horas, por exemplo, 6 da manhã, 2 da tarde, que é 8 horas de diferença, e 10 da noite. Então, os horários são importantes, principalmente em antibiótico terapia, usar antibióticos. Quando o médico disser, você está com infecção urinária, você está com infecção pulmonar, você está com infecção de pele, a medicação é de 6 em 6 horas, você tem que dividir o dia de 6 em 6 horas. 12 da noite, 6 da manhã, 12 do dia e 6 da tarde. Isso é que vai fazer o remédio lhe tratar e lhe curar. Se tomar diferente, existe a possibilidade de não funcionar. Essa era a dica que eu queria deixar sobre medicamento. Obedecer horário. Se tiver dúvida, procure o seu médico, que ele tem a obrigação, o dever e o carinho de lhe ensinar como é que toma as medicações. Se ele não tiver, procura a enfermagem, que ela tem capacidade plena de lhe orientar o horário. Aliás, é quem mais tem, que quem toma de conta das medicações nos hospitais é a enfermagem. Ela quem divide os horários. O enfermeiro é quem divide o horário na prancheta para ser medicada pelas técnicas de enfermagem, até por ele mesmo ou ela mesma, a enfermeira. Então, se não tiver médico no momento, não, o médico foi embora. Procura a enfermagem que ela lhe orienta bem direitinho o horário que você tem que tomar e tudo mais. Muito obrigado. Era isso que eu tinha para falar sobre Dueré. Eu vou agradecer mais uma vez aqui os amigos. Maurina, como sempre, está presente aqui. Inclusive, nós marcamos para quinta-feira a gente se vê. A gente vai tentar conversar um pouco na quinta-feira. Neviton Ramalho, meu conterrâneo, que está lá em Palmas, é um camarada, é um companheiro desde a infância, está sempre presente no que a gente está falando aqui, no que a gente está discutindo, e sempre criticando. Se ele não critica aqui, ele manda um zap para mim, a gente tenta contato de alguma maneira, ele me diz, melhor nisso, ou você falou muito nisso, ou fale menos, e assim por diante ele vai me orientando. Eu gosto muito de receber esse tipo de crítica. Eu gostaria de agradecer a presença de Maria de Fátima, que está sempre presente, ela mora lá em Gurupi, é uma pessoa que pensa nas pessoas, que pensa no seu próximo e pensa num país melhor para todos. Obrigado, Maria de Fátima, presente. E Jéssica Marinho, boa noite a todos vocês. Boa noite, Jéssica, é muito bom tê-la aqui. Bem, pessoal, nós vamos falar um pouco agora sobre Gurupi. Gurupi, eu vou ser um pouco mais, eu peço perdão se eu for um pouco mais rápido, é porque atrasou 10 minutos, e senão fica muito extenso. Gurupi, eu vou falar da Covid aqui rapidinho. Gurupi, a Covid está crescendo, a cada dia 10, 15 pessoas está sendo testada positivo. Hoje, Gurupi já testou, do início da pandemia até agora, 300 pessoas positivas, e houveram 5 pessoas morreram. Então, os dados do nosso Gurupi é esse. Eu queria falar sobre Gurupi, que eu botei até aqui o uso das máscaras. O povo de Gurupi, as pessoas de Gurupi, não estão prestando atenção ao uso de máscara. E é fundamental que nós, da região nossa, é importante que o povo do mundo todo, mas nesse momento eu estou preocupado com a nossa região e a nossa Dueré. É importante que o povo use máscara. É a única maneira, é a maneira mais, aliás, não é a única maneira, tem várias maneiras, mas é a maneira mais forte e mais apropriada para se proteger da contaminação do coronavírus. Não tem outra mais importante, pode ter semelhante, mas a máscara, eu usar adequado, você usar adequado, sem deixar tá escapando, tampar de verdade, eu não tenho dúvida que é ridículo, que é triste, que é horrível, que é ruim usar máscara. Principalmente direto, constante, está sempre com isso na face. Mas nós temos que fazer, infelizmente. A doença está se disseminando. A doença no nosso estado está chegando agora praticamente. E isso é importante que nós usemos as máscaras. Eu queria pedir ao povo de Gurupi, quem vai para os bares, quem vai para a caminhada no Mutuca, quem vai sair de casa, use máscara.
Você está protegendo a você e protegendo o seu próximo. Lembre que você você não vive sozinho no mundo, não. Nós vivemos com as outras pessoas. E nós precisamos de proteger as outras pessoas. Eu queria que vocês fizessem isso. Bem, um pouquinho de política só sobre Gurupi. Gurupi tem praticamente 5 candidatos. Aliás, 4. Eles acham que só tem 4, mas eu vi uma matéria hoje no Kleber Toledo que aumentou para 5. Gutierre Torquato, que é o sobrinho do prefeito, o Laurez Moreira. Gleidson Nato, que é um dos candidatos do governador. Walter Júnior, que é o candidato da Cátia Abreu e do Irajá Abreu. E Luiz Cláudio, que é o candidato do PV. O PT tinha um candidato, Sávio Barbalho, mas ele desistiu. Ele saiu da campanha, ele pediu para não ser candidato. E o povo de Gurupi, desses 5, certamente não vai sobrar todos os 5. Se sobrar, vai ser muito bom. Vai ser uma campanha boa para Gurupi, que vão existir muitas propostas no sentido de que o povo começa a apreciar. O que eu gostaria de abrir os olhos, não, me perdoe. O que eu gostaria de orientar o povo de Gurupi é assim: cuidado em campanha cara, campanha que tem gastos exorbitantes, gastos enormes. Quem vai pagar essa despesa é você. Quem vai pagar essa despesa é o povo de Gurupi. Verifique quem é que tem uma campanha pobre, uma campanha adequada para o tamanho de Gurupi, e que seja confiável. Tem que ter de confiança a pessoa. Essa é a verdadeira régua, é a verdadeira trena, é a verdadeira métrica que o povo de Gurupi tem que ter. Candidato com histórico, ou seja, um candidato que tem uma biografia adequada para a política, um candidato que tenha proposta para o povo de Gurupi e um candidato que não esbanje recurso. Não existe esse candidato que gaste milhões para ajudar o povo de Gurupi, não. Ele vai gastar milhões para depois retirar de volta e colocar no seu bolso, retirar talvez em dobro e triplo. Cuidado desses candidatos. Vamos observar quem é o candidato de Gurupi que respeita a lei eleitoral, os gastos eleitorais, os gastos que a campanha eleitoral permite. Eu queria falar agora para os companheiros do Partido dos Trabalhadores. Eu estive conversando antes de ontem, com o companheiro Melquiades, que é o presidente do Partido dos Trabalhadores. Ele está dizendo que está quase fechando com um candidato. Eu não vou citar não, ele vai citar depois de quem é o candidato. Eu gostaria de dizer o seguinte: é muito temerário fechar a questão com algum candidato nesse momento, já que nós não temos um candidato próprio. É temerário a gente discutir essa questão nesse momento. É melhor a gente observar mais. Isso foi o que eu passei para ele, apesar dele dizer que estava praticamente fechada. Nós íamos colocar o vice de um candidato. Eu penso que é temerário. Eu queria pedir ao companheiro Melquiades para reunir o partido, para discutir com o partido, discutir com os companheiros do partido, com os candidatos a vereadores, que é o mais importante hoje, porque nós precisamos de eleger um ou 2 ou 3 vereadores em Gurupi. Os trabalhadores precisam de ter representante na Câmara Municipal, senão eles fazem o que foi feito em mandatos anteriores do Executivo Gurupiense, quando foram tirados vários direitos trabalhistas, E nós não podemos permitir isso, nós já perdemos direitos demais, né, para o governo federal. No governo municipal é bom que a gente não perda tanto direito. Então eu queria pedir aos companheiros que se reúnam, conversem, discutam. Não vamos fechar a questão agora, tem tempo. A convenção é em agosto ainda, final de agosto, se eu não me engano, o calendário. Então nós precisamos de discutir mais os candidatos, ouvir mais, ver quais são as propostas e tudo mais. Bem, pessoal, eu vou agradecer a cada um que está aqui, a cada comentário, e depois a gente volta a falar sobre o Tocantins. Eu queria dar uma boa noite a cada um que está aqui comigo, mas eu queria agradecer a presença de Miguel Neres, Liliane Cirqueira, que está aqui presente. Muito obrigado pela sua presença, Liliane. Boa noite também. Gilmar Luz. Perfeitamente. Gilmar, isso que você falou é muito importante. Nós estamos vendo isso ocorrer também.
Tem locais que a gente vai, tem supermercado que a gente vai ter escrito entrar de máscara. Assim que a gente entra, o funcionário está com a máscara no pescoço. Isso é muito preocupante. Isso deixa a gente decepcionado do tanto que já foi falado. Eu vi um vídeo de um camarada de São Paulo criticando isso, e eu queria discordar dele. Ele disse que já falou tanto de como usar máscara, o povo já sabe disso, não precisa estar falando isso. Eu discordo. Eu acho que a gente tem que falar isso sempre. Nem que fique maçante, nem que fique enchendo o saco das pessoas. Isso não tem, para mim não me preocupa. O que me preocupa é não ter morto, é não ter doente, é ter pessoas sadias, é não ter gente doente. Isso é o que me preocupa nessa pandemia. E eu vou continuar dizendo, use máscara, se afaste dos outros 3 metros. Eu estou trabalhando aqui e no consultório, a mesa, as cadeiras são 3 metros de distância, 2 metros de distância, 2 metros e meio a 3 metros de distância. Quando a pessoa entra, chega a ficar abismada. Onde é que eu me sento? A cadeira lá. Porque essa doença é muito contagiosa. E o jornal Foi Fantástico de ontem mostrou que as partículas podem ficar suspensas por até horas e as pessoas inalarem e ficar doentes. Então nós temos que estar preocupados, nós temos que estar de máscara. E as pessoas estão testando positivo a cada dia. Então, Gilmar, você falou uma coisa interessantíssima, rapaz, muito bom mesmo. Em Gurupi, não só em Gurupi Aliança, não, em Dueré, em Formoso do Araguaia, em vários locais aqui da nossa região, não se está, todas as pessoas não estão usando máscara, só estão usando aqueles que têm respeito ao vírus, aqueles que têm respeito ao próximo, aqueles que têm respeito às outras pessoas. Muito obrigado, Gilmar, foi muito bom a sua colocação. Almir Dias diz que o povo está brincando com a situação do Covid. Perfeitamente, Almir. É o que está ocorrendo em Dueré, na nossa Dueré. O povo precisa saber que essa doença existe e que essa doença mata as pessoas. Eu não gostaria que uma pessoa em Dueré morresse para o povo do Dueré saber que essa doença existe. Aliás, já morreu um duerense. Morreu um da família Borges. Foi muito triste mesmo. Eu fiquei muito satisfeito. Muito satisfeito. Eu fiquei muito triste com aquilo. Era meu amigo, sempre que nós nos víamos em Aliança, ou em Cariri, em Gurupi, era como um parceiro de longa data, nos cumprimentava, conversava um pouco. O Odaí Borges, camarada da melhor qualidade. Gente, ele em Sandolândia, ele trabalhava, o povo perguntou para ele, nós ficamos tristes com a morte de Odaí Borges. Era um camarada muito querido nessa região, trabalhava direito, era um homem direito. Fátima, Maria de Fátima, vamos ver o que é que ela diz aqui. Doutor Arimatea, quero falar sobre aquela farmácia em frente ao Bradesco. Isso aí, a Vigilância Sanitária de Gurupi e a Polícia Militar deveria tomar atitude. Eu vou fazer essa denúncia agora. A farmácia popular que tem em frente ao Bradesco, uma farmácia, ela está fazendo promoções pequenas, promoções de besteira, de coisa que não tem nada a ver, e aglomerando as pessoas lá. Eu acho que isso está errado. Eu acho que o próprio dono podia rever isso aí, deixar para fazer essas promoções após a pandemia. Não é porque é uma farmácia que pode estar aberta que pode estar aglomerando, não. Inclusive a prefeitura de Gurupi poderia tomar uma atitude, verificar, fiscalizar, observar se está ocorrendo e chamar a atenção do dono da farmácia, para não fazer isso. Muito obrigado pela denúncia, muito bom, isso é importante. Os próprios empresários, eles têm que colaborar, os funcionários dele podem adoecer. Apesar de empresário não ter muito amor por os funcionários, não. Sargento Robson, muito obrigado, Sargento Robson. Boa noite, meu amigo. Muito obrigado pela sua presença. Virgulino Silveira, cabra bom, lá da Unimed. Um homem muito sabido em informática, está presente aqui com a gente. Boa noite, Virgulino. Valdizar, um nordestino, lá de Parambu, também está presente aqui. É um camarada do Ceará que mora em Gurupi. Gosto muito do que ele posta para mim, os vídeos e tudo mais. Marineide Bosch está presente. Perfeitamente, o Gilmar.
Essas cidades das margens da BR-153 estão expostas às próprias pessoas que moram na cidade que tiveram doente, e estão doentes ou que viram a ficar doentes, como as pessoas que passam e trazem a doença. Por isso que nós temos que ter uma precaução maior, usar máscara constante, para evitar disso aí. Gilmar está correto. A BR-153 foi, nessa região, foi quem trouxe o vírus do sul para o norte e do norte para o sul. E vai deixando aqui no centro do Brasil, que é o Tocantins. João Paulo dos Reis está presente aqui. O certo de todos os comerciantes exatamente. O certo é todos os comerciantes, todos os funcionários, o povo que vai comprar. O povo devia fazer um boicote a quem chegar no mercantil, chegar no supermercado, chegar em algum lugar e tiver sem máscara, o povo devia fazer um boicote. Quando a pessoa não exige que use máscara dentro do seu comércio, é porque não tem respeito com o povo. Acha melhor o dinheiro, o lucro, do que as pessoas ficarem vivas. Eu sou desses que, se eu encontrar algum local que não usa máscara, eu vou boicotando, vou deixando de comprar lá. E uma coisa que eu vou falar daqui a pouco é interessante, é sobre essas questões aí. Valeu, pessoal. Boa noite a cada um de vocês. Vamos falar do Tocantins. Do Tocantins eu vou falar apenas duas coisas. É que a Covid-19 já tem 13.004 pessoas positivas para a Covid, desde o começo da pandemia. E morreram 228 pessoas já. Eu imagino, eu como um médico e como uma pessoa que quero o bem das pessoas e quero que as pessoas fiquem vivas, quero que as pessoas não sintam dor. Eu acho que morreu muita gente. Eu queria que tivesse morrido menos gente no Tocantins. Eu preciso que tudo que a gente disse aqui sirva para o Tocantins. Quem estiver ouvindo, quem estiver nos assistindo agora, quem vier nos assistir, curta esse vídeo, comente esse vídeo, que é muito importante as pessoas escutar seu comentário, fazer isso que os companheiros aqui estão fazendo e as companheiras, comentar e compartilhar. Eu queria que cada um que está aqui, terminou esse vídeo, caiu na net aí, compartilhar, que é para as pessoas ouvirem que nós estamos preocupados com a vida delas. Não só aqui no sul do Tocantins, estamos preocupados com o Tocantins como o seu todo. Os hospitais do Tocantins estão no limite. Tem local que já está quase zerado de leitos. Araguaína é um local que já está preocupando, Araguaína. Palmas também. E Gurupi também. E nas outras cidades que são pequenas, não tem a estrutura que essas três cidades têm. Todas as pessoas que complicaram vão ter que ir para Palmas, para Gurupi ou para Araguaína. Em qualquer parte do Tocantins. Então isso é muito preocupante, porque a estrutura é pequena. Tá? Então, corretíssimo isso aí. Vamos nos cuidar no Tocantins. Usar máscara, afastarmos uns dos outros, infelizmente, e manter a quarentena. Só sair de casa necessário e ir para trabalhar, se for necessário. Se não for, ficar em casa. Um pouco de política do Tocantins. O governador Mauro Carlesse, segundo o Kleber Toledo, escolheu os seus candidatos em 4 grandes cidades, nas 4 maiores cidades, menos Paraíso. Mas ele em Palmas vai ser Vanderlei Barbosa, isso é o que se diz em Kleber Toledo de hoje. Em Gurupi, Josi Nunes, ela reluta em dizer que não é, mas segundo Kleber Toledo, no seu blog, na sua página na internet, no seu periódico diário, ele diz que Josi Nunes é a candidata do governador Mauro Carlesse, em Gurupi. E Araguaína é o César Halum, e em Porto Nacional é o irmão do presidente da Assembleia Legislativa, o irmão de Toninho Andrade, chamado de Otoniel Andrade, já foi prefeito, se eu não me engano, 2 vezes em Porto Nacional. Ele que é o candidato do governo na região do Porto Nacional, na cidade de Porto Nacional. Bem, vamos lá cumprimentar quem chegou aqui. Diogo Gomes Ramos, grande companheiro, filho do meu amigo Antônio Barão, lá de Dueré. Eu vou me servir aqui um pouquinho. Não trouxe água e tem um pouco de café aqui.
Está me tomando de pouquinho, me perdoe isso que eu estou fazendo, mas é assim mesmo. Josimar Ferreira é um camarada que pensa para o Brasil como eu penso, pensa para o povo brasileiro como eu penso. Nós pensamos que todos os brasileiros precisam se alimentar 3 vezes ao dia, ou 4 ou 5, ou seja, o que eles puderem, mas o mais pobre tenha como se alimentar pelo menos 3 vezes, tenha como colocar seus filhos na escola, tenha como ter seu trabalho, tenha como ter condições de ler, de comprar livro, estudar e ser liberto. Liberdade, igualdade e fraternidade, isso é o que eu sempre sonho para o povo brasileiro. E isso um dia nós vamos ter. Só precisa de persistência, só precisa de luta, só precisa de nós corrermos atrás disso. Obrigado, Josimar, pela sua presença. Mércia da Silva Sena está aqui presente. Obrigado, Mércia. Muito bom você estar aqui. Bem, pessoal, para terminar, nós vamos falar um pouco de Brasil. Já falamos de Dueré, já falamos do Tocantins, agora vamos falar do Brasil. Para a gente esquecer logo depois, para a gente esquecer não, para a gente não ficar pensando tanto, a Covid no Brasil tem mais de 1.600.000 pessoas que foram contaminadas desde o início, desde março, e nós estamos com 66 mil mortos. Isso é muito triste, isso é muito decepcionante, um país como o nosso, que tinha tudo para não acontecer isso, e aconteceu. Bem, eu vou falar primeiro sobre Bolsonaro, o nosso presidente. O presidente Bolsonaro, em algum tempo atrás, foi uma viagem aos Estados Unidos, num avião, repleto de companheiros de gestão, que está gerenciando o Brasil junto com ele. Eu acho interessante eu vou achar interessante esse paralelo com hoje. Ele foi lá e veio, 24 pessoas ou mais adoeceram e ele não adoeceu, ele não teve nada. Segundo os exames que ele mostrou, que eu não acreditei, eu acho que ele adoeceu naquela época. Ele não adoeceu naquela época que ele disse, os exames que ele mostrou. Precisou do STF ameaçar para ele. Aliás, para ele não, para a PGR, para a Procuradoria, já deve mostrar os exames dele. Mas eu continuo pensando que ele adoeceu foi naquela época. Mesmo os exames dando negativo, como foi mostrado. Eu não acredito no resultado dos exames. Eu acredito que ele adoeceu e saiu passando para muita gente. Naquela época, com isso, algumas pessoas, alguns partidos, alguns advogados entraram na justiça, no STF, para processar Bolsonaro por causa disso, que ele feriu lei. Tem lei que diz que você não pode sair contaminando as pessoas quando você está doente. E foi o que ele fez, na minha concepção. Isso é o que eu penso, entendeu, pessoal? Eu não estou afirmando que eu não vi tirando o sangue dele, testando. O que eu penso é que ele não teve doença nenhuma naquela época. Mas ele foi processado por algumas pessoas. Passado esse tempo todo, domingo, ele disse que sentiu os primeiros sintomas, tosse, dor no corpo, no que mais, febre, não sei o quê. E na segunda-feira, contrariando todos os protocolos de testagem, que a testagem é muito clara. RT-PCR, que é o que faz a coleta de material oral e nasal, tem que ser pelo menos 3 dias de sintoma para poder dar positivo. Ele estava com um dia de sintoma, ele começou a adoecer no domingo, na segunda já deu positivo. Ele se encontrou com várias pessoas também que foram testadas e todas deram negativo. Naquela época que ele foi para os Estados Unidos, todos adoeceram. Grande parte adoeceu, ele não adoeceu. Agora ele adoeceu e a maioria do povo, olha aí, e os outros nenhum adoeceu. E é estranho isso aí, é muito estranho. Eu estou também duvidando, que é um direito meu, isso é um direito de eu me expressar, eu não estou falando fake news, eu estou dizendo que sou eu que estou pensando. Fake news é se eu dissesse que tinha exame dizendo que ele não estava, aí é fake news. Mas eu estou dizendo que eu penso que Bolsonaro não adoeceu dessa vez. Ele adoeceu, entre aspas, para se livrar dos processos, dizendo para agora ele vai testar positivo sempre, quando ele já está testando positivo desde aquela época, agora ele testou positivo de novo. Como foi um dia depois, eu não acredito nesse PCR, eu acredito que ele fez uma sorologia e deu positiva.
E outra questão interessante que eu estou achando, a cloroquina não pegou, que a cloroquina na realidade não existe ação, vou falar na linguagem nossa, não mata o coronavírus e nem trata as alterações que o coronavírus causa nas pessoas. Então ele está querendo recolocar a cloroquina no comércio. Ele está dizendo que está sendo tratado com cloroquina, que é para ele vai ficar bom, que ele não está doente. Se ele tivesse doente, ele não está. Se ele tivesse doente, como eu não acredito, eu acredito que ele não está doente. Então não vai ter nada, ele vai ficar bom, logo ele vai estar na rua de novo aí. E agora liberado para falar à vontade no meio do povo, porque agora ele tem anticorpo, tudo. Então eu penso que foi por essas coisas que ele está dizendo que está doente agora. Para se livrar dos processos da outra vez que ele contaminou muita gente que estava doente de verdade, e agora não está. E para colocar a cloroquina novamente. E para desmoralizar o exame PCR, que o PCR tem que ter pelo menos 3 dias, 72 horas de sintoma. E ele com 24 horas já estava positivo o PCR. Logo, se foi PCR, que eu acho que ele fez uma coleta, foi de sorologia. Sorologia vai ficar algum tempo dando positivo. E o IgG, que é o marcador definitivo, é o marcador longevo, que pode durar até 6 meses, um ano, ou a vida toda. Os estudos estão sendo feitos. Bem, vou cumprimentar aqui Madalena, que está aqui presente, André Vasconcelos, que retornou. Muito obrigado, André. Muito obrigado pela sua presença. Nós estamos juntos aí, companheiro. Estamos na luta. Eu queria agradecer aos demais também que estão aqui presentes e vou falar mais 2 assuntos bem breve, bem rápido. Queria lembrar a intolerância que está havendo com relação com essa abertura que está sendo feita em alguns locais pelas autoridades, achando que a doença já está controlada. Eu tenho assistido muitos depoimentos de cientistas, de professores, de estudiosos, de pesquisadores, dizendo que a curva não começou a cair, nem estabilizou para a gente abrir a economia. E a economia está sendo aberta em vários locais. E no sábado, domingo à noite, o Fantástico mostrou uma reportagem interessante, em que tinha um engenheiro e a esposa dele xingando o pessoal da vigilância sanitária. Um erro crasso, um erro sem sentido. Eles estão ali não é porque eles querem estar, eles estão ali porque a prefeitura, o trabalho deles é aquele, e a prefeitura normatizou. A prefeitura normatizou o que é que tem que acontecer nas empresas, nos comércios que estão sendo abertos. Não é culpa dos nossos funcionários da vigilância sanitária do ERE estarem nas ruas olhando como é que está sendo os comércios, os bairros, tudo não. Não é culpa dele, não. Ninguém pode estar xingando ele, ninguém pode estar maltratando essas pessoas. Eles estão cumprindo o trabalho deles, o trabalho deles não foram eles que disseram que ia trabalhar daquele jeito, não foram eles que normatizaram, não foram eles que escreveram as regras. Foi a prefeitura, através da vigilância sanitária, através da Secretaria de Saúde, através do gabinete do prefeito, através da Secretaria de Educação, através das secretarias. Vem do Poder Executivo a vigilância sanitária. Se a gente acha que uma vigilância sanitária está corrigindo demais, está regulando demais uma abertura do comércio, procura o prefeito, procura outras pessoas, procura a direção da vigilância sanitária e procura cadê a regra que está mostrando isso. Mas o fiscal não tem culpa de nada. Nós temos que ter tolerância com essas pessoas que estão nos protegendo, que estão tentando diminuir a doença para nós, que estão trazendo segurança para nós. A vigilância sanitária, os vigilantes sanitários, eles estão trazendo segurança, eles estão trazendo proteção para nós. Então respeitemos a vigilância sanitária, respeitemos os fiscais que estão na rua. Eles merecem nosso apoio, eles merecem a nossa solidariedade e o nosso carinho, porque eles estão tentando nos proteger. Outra questão que eu queria falar nesse momento
é sobre as fake news. As fake news é algo, o fake news é algo que nos entristece, que nos deixa com vergonha, que nos decepciona, porque atravessa no meio do povo e alguns acreditam que aquilo é verdade. E as pessoas que fizeram fake news para Bolsonaro são todos covardes, todos sem escrúpulo. Depois que o STF abriu o processo contra quem produziu fake news, quem está produzindo fake news, o gabinete do ódio do grupo bolsonarista, todos os produtores, os que repassam as fake news de Bolsonaro, estão tirando os vídeos que colocaram, os vídeos mentirosos, os vídeos que eles criaram, os vídeos que eles editaram. Tem vídeo aí que a gente assiste, ontem mandaram para mim, sem sentido, todo truncado. O brasileiro mais humilde com relação a conhecimento de informática observa num vídeo desse os cortes, as palavras partidas, as frases sem sentido. Então as fake news trouxe para esse país tudo isso que está acontecendo hoje. Esse governo irresponsável, o governo de Michel Temer irresponsável, o governo de Michel Temer e Bolsonaro que tiraram direitos trabalhistas, tiraram direitos previdenciários, prejudicaram os trabalhadores, prejudicaram os empresários. O que está precisando nesse país para os empresários ficarem felizes não é mudança trabalhista, não é aquelas mudanças trabalhistas que eles fizeram, não. Eu nunca vi um empresário nunca me reclamou de direito trabalhista, ele reclamou de impostos. Dá um exemplo, o imposto do estado de Tocantins, o governo é em cima, o governo é cobrando, o governo não dá tempo, o governo... Isso é o que os empresários... E os impostos federais. O que tem que haver nesse país imediatamente, antes de qualquer reforma, antes de ter tido até a reforma, desmanchar tudo que houve para trás, voltar aos direitos trabalhistas que era antes, voltar aos direitos previdenciários que era antes, e fazer uma reforma tributária, desonerar o capital, desonerar os investidores, desonerar os empresários que já pagam impostos demais. Eles não fazem questão de pagar os trabalhadores, não. Eles fazem questão de pagar impostos e principalmente, não ver esses impostos voltando. Ver esses impostos voltando para o bolso de políticos inescrupulosos, políticos ladrões, políticos vagabundos. Isso é o que os empresários acham ruim. Menos esses de Bolsonaro que o apoiaram e que estão dando valor ao que está acontecendo hoje nesse país. E por último, eu queria falar sobre a reabertura. Isso é um textozinho que eu vou ler. E isso nós vimos no Fantástico. A reabertura dos bares no Rio de Janeiro, em São Paulo. Eu vou ler aqui um texto que eu li no Urbis Magna, é um site da esquerda. Mas esse texto é da Rede Globo, foi do Fantástico que saiu. Ele é bem pequenininho, mas ele mostra por que está contaminando as pessoas. Bar lotado, com pouco espaçamento entre mesas e aglomeração do lado de fora. É o cenário cheio de oportunidade para uma pessoa infectada transmitir a outros e a outras o coronavírus. Na noite desta quinta-feira passada, primeiro dia do funcionamento dos bares no Rio de Janeiro, o início da pandemia, boêmios não perderam tempo. Aqueles boêmios que xingaram a vigilância sanitária. No Leblon, havia aglomerações do lado de fora dos bares e poucos usavam máscaras de proteção. Em uma mesa com 4 pessoas que tem um infectado, preste bem atenção nisso que eu vou falar agora. Em uma mesa com 4 pessoas que tem apenas um contaminado, sem o distanciamento que a gente viu, as gotículas expelidas num bate-papo são suficientes para contaminar os demais. Agora vocês vão ver o que acontece com os demais, com os 4 que ficaram contaminados.
Como o vírus fica na superfície da mesa que os quatro estavam sentados, o barman, o garçom, chega e pega a comanda para cobrar o que foi gasto. Quando ele pega na comanda, já está cheio do vírus, que aquelas pessoas conversaram e saliva e gotículas foram lá para a comanda. E ele pegou na mão dele e já levou para o pessoal do caixa. O do caixa, pegando naquela situação que ele fica, dando troco e tudo mais, quantas pessoas ele não está contaminando quando ele dá troco e tudo mais? E dá troco para outra mesa que não tenha contaminado, vai levar para lá também. Vamos continuar aqui bem rapidinho para terminar. Como o vírus fica em superfície, se o garçom sem luvas recolher o copo usado pela pessoa infectada, ou mesmo a comanda, pode transportar o vírus para outros lugares e contaminar a si próprio e levar para casa. Na fila do banheiro, desse bar virtual que nós estamos falando, se uma pessoa com vírus tossir, espirrar ou simplesmente conversar com outros, pode acabar infectando quem estiver por perto. E eles vão sair do banheiro e vão para dentro da festa. Ao entrar no banheiro, os locais onde o infectado tocar, maçaneta de porta, tampa de sanitário, descarga de torneira, são potenciais transmissores do vírus. No clima de descontração do bar, alguns podem esquecer as regras de ouro e acabar se cumprimentando, abraçando, contato físico, contaminando-se. O infectologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, José Medronho, alerta: se houver uma pessoa infectada nessa situação, pode infectar todos que estiverem a menos de 2 metros de distância. Isso é muito grave, esse alerta desse médico do Rio de Janeiro, da Universidade Federal. Então, meus amigos, para encerrar, eu agradeço a presença de todos, peço que compartilhe esse vídeo, peço que comente esse vídeo, comente, vamos comentar, vamos discutir, não, doutor, até você errou nisso, doutor, até você disse isso. Vamos perguntar, o que é que vocês querem saber sobre saúde na próxima semana, na próxima terça-feira? O que é que vocês querem de dica? Eu vou dar apenas dicas, vou dar essas dicas. Hoje foi a de medicação, como tomar adequadamente os remédios. Na próxima semana, se vocês quiserem alguma dica, bota aqui no comentário, manda no meu WhatsApp 99966-5055. Repetindo, 99966 da Vivo 5055. Mande pergunta para mim. Pergunta o que vocês querem de dica. Eu vou falar apenas de dica. E se tiver algum assunto que vocês acharem interessante, pode perguntar. Se eu souber, claro que eu não sei de tudo. Eu sou uma pessoa que eu não sei de tudo. Nós somos eternos aprendizes. Nós continuamos aprendendo a cada dia. Continuamos desbastando a pedra bruta que nós somos. Continuamos tentando nos lapidar, tentando melhorar a cada dia. Eu vou agradecer a Tião Careca, que está aqui, grande companheiro lá do Ueré. Boa noite a todos. Agradecer a Ângelo, Ricardo Pereira, Zanzola de Aurora, está aqui comigo sempre. É um companheiro, é pré-candidato a vereador, lá na cidade dele, no Ananás. Eu desejo sucesso. É Dilma Davi Pereira, companheira também, que está sempre presente aqui com a gente. Muito obrigado por tudo. Agradeço a Edgar Marques. Boa noite, companheiro Edgar Marques, mas eu vou chamar mesmo de Batatinha, empresário do ramo de conserto de máquinas pesadas, lá na nossa do Ueré. Se alguém precisar de consertar um trator, procura Edgar Marques, é um grande companheiro, um grande amigo. E pode pedir um abatimento, que o doutor Matheus pediu para você dar um abatimento, ele tira menos 5% para você. Tá brincando, Edgar, tá brincando com você, cara. Um abraço a cada um, agradeço a presença. Terça-feira estaremos aqui nesse mesmo momento. Gostaria que vocês colocassem como é que se melhorou a imagem, se melhorou o som. Nós adquirimos alguns equipamentos, deu para no começo, nós conseguimos a tempo, perdemos 10 minutos, mas recuperamos. E dizer a vocês que é gratificante ter vocês aqui, é gratificante vocês estarem me ouvindo. Para mim é motivo de muita alegria saber que tem pessoas que param um pouco para ouvir o doutor Arimatea falar às terças-feiras.
Isso para mim é muito gratificante. Até terça-feira, às 20 horas. Agradeço muito e não esqueçam, compartilhar, comentar e assistir esse vídeo, ver onde é que nós erramos, onde é que nós acertamos e criticar. Um abraço, até terça-feira.